Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada terça-feira. Que seja um dia regado de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Nesse mês especial da mulher, você, mulher, fica aqui até o final deste vídeo. Fica durante todo esse mês, durante essa semana, que nós vamos trazer exemplos de mulheres. Mulheres que nos inspiram a inspirar outras mulheres. Mulheres que nos ensinam grandes aprendizados de fé, de coragem e de obediência a Deus. E nesse mês também nós estamos comemorando 2 anos de devocional diário com Jesus. Glória a Deus! Nós estamos com um sorteio especial. Você, mulher, vá lá na mensagem. Nós estamos com um sorteio de um vestido lindo para você. Você pode ser a sorteada. Comente, siga o canal Diário com Jesus e eu tenho certeza que mesmo que você não for a ganhadora desse sorteio, Deus está te entregando lições grandiosas através do devocional diário com Jesus. E hoje nós vamos falar de uma mulher que Deus levanta para ser rainha de um povo. E ela cumpre a sua missão, o seu propósito de salvar uma nação. A rainha Esther é exatamente dessa mulher que nos ensina grandes lições que nós vamos meditar durante essa semana. E a palavra, o livro de Esther, inicia com a queda de uma rainha. A queda de uma rainha que desobedecem à ordem do rei. Que desobedecem à ordem do rei. Aqui nós já temos lições, mas nós vamos prosseguir. Naqueles dias, Assuero é quem reinava na cidadela de Suzã, e durante um banquete, ele solicita a presença da rainha Vasti, mas ela se recusa e desobedece à ordem do rei. Só que essa desobediência lhe custou muito caro, lhe custou um lugar de honra, lhe custou um trono, lhe custou uma posição onde ela foi chamada para fazer a diferença. E essa mulher deixa um exemplo que envergonha o rei perante todo o seu reino. Então, durante esse banquete, ele pede o conselho dos sábios que estavam com ele, porque aquele comportamento da rainha, daquela mulher, não condizia com o comportamento digno de uma mulher que foi levantada para sentar no lugar de honra. Nós aprendemos muitas coisas com esta mensagem, mas vamos para o conselho que os sábios deu ao rei. No capítulo 1 de Esther, versículo 19, a palavra diz: se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas, dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero. Olha o que ele vai dizer agora aqui a mensagem. E que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa palavra é muito forte. Que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela, a uma mulher que seja obediente, a uma mulher que cumpra os princípios, a uma mulher que tem de fato um comportamento que venha inspirar as outras mulheres do reino. Porque a preocupação dos sábios com o conselho ao rei era exatamente isso. Vasti, uma mulher influente, a mulher do rei, a rainha, ela é a mulher que precisava, que estava ali para inspirar as outras mulheres. Ela tinha uma influência em relação às outras. E os príncipes ficaram preocupados. Como as nossas mulheres vão nos tratar agora, sendo que a mulher do rei recusou estar na sua presença, desobedeceu uma ordem. Então, mulheres valorosas de Deus, nós recebemos aqui uma instrução valiosa. Nós, como filhas do rei, nós, como a rainha, como a igreja, como a esposa do noivo, a noiva chamada por Cristo, nós precisamos ser obedientes a Deus. Deus coloca homens e mulheres em lugares, seja em lugares de honra, seja em lugares simples, mas Ele te colocou aonde você está para cumprir uma missão. Seja obediente a Deus. Seja exemplo aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, onde Deus tem te colocado. Pessoas te observam.
Você está influenciando outras mulheres. Mesmo que você não perceba, você influencia todos que estão à sua volta e sempre tem alguém te observando. Mas tem um olhar maravilhoso, um olhar poderoso que nos observa todos os dias. Mesmo que as pessoas não estejam vendo, Deus vê o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele sonda o nosso coração e os nossos pensamentos. Ele sabe quais são as nossas motivações e as nossas intenções. Então eu aprendo com essa palavra que a obediência, o exemplo, o comportamento, ele é muito importante para nós que seguimos a Cristo. O Senhor nos deixou os princípios, Ele nos deixou o seu exemplo, o caráter, e a Bíblia nos traz mulheres como a Rainha Esté, que nós vamos amanhã trazer o exemplo da Rainha Esté para o nosso aprendizado, a aprendermos a sermos obedientes a Deus e a agradar a Deus. Eu vou encerrar com 3 lições importantes que nós recebemos com essa mensagem. A primeira é que a desobediência tira pessoas dos lugares onde Deus te levantou para estar. A desobediência tira pessoas de lugares de honra. A segunda lição é que Deus levanta mulheres para inspirar outras mulheres. Nós precisamos entender qual é o nosso papel de mulher virtuosa, o nosso papel de levantar outras mulheres, de dar as mãos umas às outras e fazermos a diferença nessa terra. E a terceira lição que eu recebo aqui nesta palavra é que se você não fizer o que Deus ordena, olha só esta palavra como ela é forte. Se você não fizer, se nós não fizermos o que Deus nos mostra para fazer, virá outra pessoa que Ele colocar no nosso lugar que fará melhor do que nós. Veja como isso é forte. Isso me causa muito temor, porque se Deus nos dá oportunidade, seja em lugares que qualquer que seja, é porque Ele tem uma missão para nós naquele lugar. E se nós formos mulheres que entendemos que a obediência a Deus é importante para agradarmos a Deus, que nós temos um propósito, que nós somos chamados para cumprir uma missão nessa terra e nós precisamos estar atentos para entender o que Deus quer de cada um de nós. Nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos ser mulheres excelentes, ser boas esposas, auxiliar os nossos maridos, mas principalmente reverenciarmos aquele, a único que é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem falou com muitas pessoas que estão aqui e amanhã nós vamos dar continuidade, trazendo a protagonista dessa história, a mulher que nos ensina uma forma tão extraordinária de ser, de se comportar, mas principalmente de agradar ao Rei, ao nosso Rei, porque esta mensagem ela nos traz revelações grandiosas, meus amados. E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma oração. Ontem nós finalizamos a meditação com um apelo para aqueles que desejam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, decretasse nas mensagens, deixasse sim, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E hoje nós identificamos, ontem na verdade, nós identificamos, até o último momento que nós olhamos as mensagens, uma pessoa no Trends, que nós estamos no YouTube, no Trends aqui no Instagram e no Facebook. Uma pessoa disse sim para Jesus, meus amados, e como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso. E como eu prometi, nós vamos orar por essa pessoa. O nome dele é Paulo, o nosso irmão em Cristo, Paulo. Eu sei que ele vai ouvir esta mensagem, porque nós já oramos por ele na mensagem, mas nós vamos orar aqui também. E outras pessoas que vão dizer sim, eu sei que vai ter mais pessoas, vamos orar por todas elas. Pai amado, Deus eterno, soberano Deus, Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, o irmão Paulo, assim como todas as outras pessoas que através deste canal digam sim para Cristo, Senhor. Senhor, nós te apresentamos este homem, nós te apresentamos todas essas pessoas. Escreve, Senhor, o livro deles, o nome deles no livro da vida, Senhor. Transforma a sua vida, Pai, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, agir na vida dessas pessoas, Senhor.
trazendo, Senhor, vida em abundância, trazendo vitória. Senhor, restaura todas as áreas da sua vida, que cada uma dessas pessoas sejam sal e luz nessa terra, Senhor. Que elas venham, Senhor, te seguir, Senhor, com alegria. Senhor, que a cada dia a transformação em suas vidas seja contemplada, Senhor, com a tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, cuida de cada um deles. Espírito Santo, ajude cada um deles nessa jornada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados e amadas. Aqui nós finalizamos a mensagem de hoje. Continue conosco. A nossa live de quartas-feiras foi transferida para as sextas-feiras, ok? Sexta-feira, 6 e 7 da manhã, nós vamos finalizar o livro de Esther numa live ao vivo no Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, siga, estar aqui na bio de todas as redes que nós estamos. E que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?